Acompanhem a leitura no livro dos Provérbios, no capítulo 1, versos 7 a 9. Nossa igreja já tem anunciado que ao longo do mês de maio, nos domingos à noite, adotamos o tema geral, sabedoria do alto para a sua casa. A partir desse tema, planejei falar-lhes, irmãos, sobre filhos sábios, pais recompensados. Provérbios, capítulo 1, versos 7 a 9. Diz-nos assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Deus nos ajude a compreender pelo seu Santo Espírito a palavra da verdade. Podem sentar, irmãos. Uma das declarações de Lutero que mais me edificam é aquela em que ele diz que nas Escrituras cada florzinha é uma campina. Isso é característica da palavra de Deus. Pequenas palavras, grandes verdades. Breves sentenças, inesgotáveis lições. Rápidas afirmações, prolongadas bênçãos. É o que encontramos, irmãos, por todo esse livro que nos apresenta a sabedoria de Deus de modo homeopático, a conta-gotas. E cada gota é muito eficaz para que tenhamos uma vida saudável. Entendam, irmãos, o livro de Provérbios a partir daquilo que o próprio livro nos diz. A maior parte dele, escrita pelo filho do rei Davi, Salomão. Dos versos 2 a 5, do primeiro capítulo de Provérbios, é dito que esse livro foi nos dado por Deus para que haja aprendizado da sabedoria e para que se conheça o ensino, para se entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então no verso 5 é dito: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Os conselhos de Provérbios, graças a Deus, são inicialmente destinados aos jovens. O Senhor, em sua sabedoria, dá aos jovens um lugar especial no primeiro capítulo deste livro extraordinário. Conselhos que são dirigidos àqueles filhos que ainda são jovens, que ainda moram na casa dos seus pais. Esses conselhos são precedidos de uma reafirmação do valor incomparável da sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. Vejam o verso 7 quando diz: é o temor do Senhor, é o respeito ao Senhor, é a elevada consideração à palavra do Senhor, é a admissão de que Deus sempre está certo, o princípio do saber. Princípio aqui, meus irmãos, está relacionado a fundamento, mas também a alvo, temer a Deus. Dar valor à vontade, à palavra de Deus, é de uma só vez o fundamento da sabedoria e o alvo da sabedoria. É porque tememos a Deus que conhecemos aquilo que é correto, aquilo que é sábio, aquilo que é prudente, aquilo que é sensato. Mas este também é o alvo do temor a Deus. Temer a Deus é aproximar-se dele e dele aprender. Aqui, irmãos, encontramos um alerta severo no verso 7. Somente os loucos, os insensatos, aqueles que vivem desapercebidamente uma vida inútil,
somente aqueles que são inconsequentes, somente aqueles que brincam consigo mesmos, com seu futuro e história, desprezam a sabedoria e o ensino. Um jovem sábio sempre será temente a Deus e agirá em conformidade com os seus mandamentos. Pois bem, o mandamento do Senhor em Êxodo capítulo 20, verso 12 é: honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento com promessa. Honra, respeita, valoriza o ensino de teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor, por meio de Moisés, diz: lembrem-se da terra triste da qual vocês vêm, o Egito. Agora, sonhem com a terra para a qual vocês vão, Canaã. Vocês querem viver muito tempo e viver com qualidade e conhecer uma vida abundante? Então honrem pais e mães que saíram do Egito em aliança comigo, portanto temem o meu nome. Eles desejam guiar vocês na contracultura do Egito. Ao contrário do estilo de vida egípcio, em que o Deus de Israel pouco valor tinha, a terra para a qual vocês vão é a terra de um Deus, de um Senhor, do Senhor sábio que deseja dar-lhes uma vida longa e saudável, uma vida prolongada e abundante. Ouçam isso, apenas loucos, apenas insensatos não obedecerão o mandamento do Senhor, que é honrar pai e mãe. Mas, irmãos, Provérbios continua narrando as consequências de se aceitar a sabedoria dos pais para o seu viver. E diz que esses filhos, no verso 9, que ouvem o ensino do pai e não abandonam a instrução da mãe, serão ornados com aquilo que era adorno dos ricos daqueles dias. Eles terão diadema de graça para a cabeça e colares para o pescoço. Notem o Antigo Testamento apresentando tantas vezes, por exemplo, com Daniel, com Davi, quando esses adereços foram dados, turbantes, colares, para demonstrar que a vida deles era uma vida vitoriosa. Lembre-se da parábola do filho pródigo. Quando ele volta à casa do pai, ele recebe calçados, anel, roupas. Aqui, meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo é que o filho que valoriza o ensino do pai e que admite ser boa a instrução da sua mãe, não precisará de outros elementos para que seja bela a sua vida. Serão a obediência aos pais e a aceitação da sabedoria daqueles que Deus proveu para a sua instrução, verdadeiros adornos. Serão o enfeite da vida desse jovem. Fala-se do caráter aqui. A aparência fica em segundo plano. Até porque, irmãos, convenhamos, a aparência é mais ou menos fruto de um acordo social. De tempos em tempos, a humanidade, e isso em regiões diferentes, diz que o tipo de homem belo é um determinado tipo que depois é abandonado. Em uma região do mundo, há um tipo feminino que é tido como belo e atraente. Em outro lugar, não. Então aqui, o que está se falando é das virtudes do caráter, da beleza do coração, da altivez de espírito. Irmãos, o bom ensino de pais tementes a Deus, porque estamos falando da palavra de Deus dirigida aos seus filhos, então bom ensino de pais crentes embeleza o filho. Somente os insensatos não valorizam a sabedoria e a instrução daqueles que têm amor por sua vida. Não querem aprender com os pais, pessoas experientes e comprometidas pelo amor, apenas aqueles que são insensatos. Os filhos que não querem ser sábios.
filhos sábios, olharão para esse provérbio com muita atenção. E esses filhos sábios serão a recompensa dos pais. Pais e filhos, a palavra de Deus tem muito a falar-lhes nessa noite. E eu quero começar dizendo aos filhos e aos pais que filhos precisam viver em família. Olhem para o verso 8. Filho meu, alguém dizendo ao filho, você pertence a alguém. Você é parte de um grupo muito valioso. Filho meu, você tem pai, você tem mãe, você tem quem cuide de você. O texto nos apresenta o compromisso de um casal que desdobra-se na instrução amorosa ao seu filho, ao filho amado. Filho meu. Conta-se que certo homem estava chateado depois de ter lido a carta que a sua filha lhe enviara. A filha estava morando já há alguns meses em outra cidade distante, estudando numa universidade, e aquela era uma época em que as pessoas se correspondiam por cartas, e ela escreveu uma carta para o pai recebeu a carta, leu, não gostou do que leu, e disse à esposa, veja o que a sua filha me escreveu. A esposa, mulher sensata, bondosa, muito carinhosa, muito afetiva, disse, meu bem, me permita ver a carta. Eu quero ler. E ela então leu em voz alta. Pai, me envie algum dinheiro? Estou precisando. Ele olhou para ela e disse, você está lendo isso aí? Sim. É porque eu li assim, pai, me manda dinheiro porque eu estou precisando. Meus irmãos, há muita diferença entre dizer a alguém, você é meu pai e eu preciso de ti, e dizer a alguém, já que você é meu pai e me colocou no mundo, faça o que eu preciso. A palavra de Deus, irmãos, está dizendo que todos os filhos precisam viver numa família em que há amor, em que o pai entende a necessidade dos filhos, em que os filhos entendem a honra que é devida aos seus pais. Pais, saibam, para que sejam sábios, seus filhos precisam ser valorizados em família. Pais, amem a esposa que Deus lhes deu e valorizem a família. Mulheres, amem o esposo que Deus lhes deu e valorizem a família. Assim vocês deixarão um legado valioso para seus filhos. A vivência numa família feliz e temente a Deus é uma valiosa herança deixada pelos pais aos filhos. Irmãos, eu fui líder de um pastor que dirigia uma congregação sob a minha responsabilidade. Esse pastor já está com o Senhor, faleceu no ano de 2020. E ele já era um pastor idoso, missionário. E eu fui visitá-lo na cidade em que ele trabalhava. E a essa altura nós já estávamos nos tornando bons companheiros. E ele então falou sobre a história de vida dele. Ele, um homem idoso, me disse, pastor, aquela praça principal da cidade, eu sento ali nos meus dias de folga e fico olhando à minha volta e passo o tempo imaginando como seria o meu pai. Se eu tenho 60 anos de idade, pode ser que o meu pai tenha em torno de 80, 85. E passa um senhor e eu imagino, será que o meu pai é como aquele senhor? E depois eu fico fantasiando, seria bom chegar até aquele outro senhor e dizer, o senhor me permite chamá-lo de pai? E então aquele pastor querido começou a relatar a sua história de vida. A mãe dele sofria muitas agressões em casa, e então fugiu do estado da Bahia e foi para o estado do Mato Grosso do Sul, e lá ela passou a se prostituir. E ela se prostituiu por muitos anos e ele nasceu. E depois que ele nasceu, com pouco tempo, aquela mulher casou-se com um homem que a amou e disse que queria casar com ela. E
pouco tempo depois de casados, os dois entregaram a vida a Cristo. Aquele menino foi criado numa família a partir de determinada idade. Mas ele sabia, era impossível saber quem era o pai dele. Você não é capaz de imaginar a dor de um homem que aos 60 e poucos anos de idade não faz ideia de quem é o seu pai. Ele ainda me disse que o homem com quem a mãe dele se casou delimitava muito bem. Olha, eu cuido de você, mas eu não sou seu pai. Você não sabe quem é seu pai, nem eu. Meus filhos são os seus irmãos que nasceram depois de você. Você não é meu filho. Uma vida inteira sem conhecer o seu pai. Idoso, o Senhor lhe deu forças para vencer a cada dia um pouco mais essa batalha. Mas como doía não conhecer o pai, não conhecer uma família em que ele era absolutamente amado por ser o filho daquele homem e daquela mulher. Filhos precisam viver em família, segundo a palavra de Deus. Filhos serão tão mais sábios quanto mais inseridos estiverem numa família saudável. Filho meu, ouça o ensino que há em sua casa. Não despreze a instrução do seu lar, porque filhos, irmãos, precisam viver em família. Se você tem se preocupado com a inserção dele no mercado, com a inserção dela na vida acadêmica, saiba que tudo isso tem valor, e tem mesmo, mas saiba que nada disso substituirá a doce certeza de saber-se parte de uma família. Se o seu filho, se a sua filha estiverem inseridos numa família, eles estarão preparados para darem grandes saltos na vida, inclusive no mercado e na academia. Em segundo lugar, irmãos, o texto bíblico nos diz que filhos não apenas precisam viver em família, como precisam ser inspirados pelos pais. E essa é uma tarefa que somente será executada se pais estiverem vivendo na dependência do Senhor. Qual pai é inerrante? Qual mãe sempre acerta? Irmãos, é pela graça de Deus que nos lançamos a essa desafiadora tarefa. E no poder do Espírito Santo podemos inspirar os nossos filhos, sim. O texto, irmãos, apresenta-nos o dever de pais com a instrução dos filhos. Isso me faz lembrar o extrato da fé do crente judeu. Olhe para Deuteronômio, capítulo 6, eu quero destacar os versos 6 a 9. Deuteronômio 6, 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O conselho é, aquilo que você recebeu do Senhor, aquilo que Ele te revelou, a lei dEle, transmita a seus filhos. Essas palavras te ordeno que sejam inculcadas em teus filhos. Fale a todo tempo, assentado em casa, andando no caminho, quando você se deita, quando se levanta, ponha como sinal da tua mão, frontal entre os olhos, escreva nos umbrais de tua casa, nas portas, que os teus filhos saibam disso. Do que, irmãos? Aí nós chegamos ao resumo da fé do crente do Antigo Testamento. Deuteronômio 6, verso 4. O que é isso que deveria ser dito aos filhos com tamanha insistência? Vejam aí, irmãos, Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Você precisa inspirar seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, para que eles amem o Senhor
de todo o coração e com todas as forças. Não há, irmãos, estímulo na palavra de Deus para que a instrução dos filhos, para que a influência sobre os filhos seja terceirizada. Não é dada à igreja essa tarefa com exclusividade. Nós fazemos o máximo que podemos. Mas lembre-se, conte as horas durante a semana em que o seu filho está conosco aqui na igreja. Agora, conte a quantidade de horas em que o seu filho está com você ao longo da semana. Não terceirize o trabalho que é seu. Não terceirize para a igreja, não terceirize para a escola, ainda que seja uma escola confessional, uma escola comprometida com princípios cristãos. Não terceirize para o psicólogo ou a psicóloga. Todos os profissionais desta rede de apoio podem te auxiliar, mas nenhum deles te substituirá no papel que o seu filho espera ver em você. O que a palavra de Deus diz é: inspire seu filho, ensinando, corrigindo, encorajando. Filhos precisam ser inspirados pelos pais. Filhos que encontram pais desonestos terão, por um lado, a grande decepção de perceber desonestidade nos pais e, por outro lado, dificuldade em fechar como decisão absoluta de vida: serei honesto. Irmãos, filhos que não enxergam em seus pais a prioridade dada ao reino de Deus terão muita dificuldade de fazer o mesmo. O filho que sabe: meu pai há anos é membro desta igreja, não é dizimista, porque no fundo ele não acredita nisso aqui, dificilmente acreditará. Filhos que dizem: eu sei quem é o meu pai quando ele se empolga na roda de amigos. As palavras da boca dele são palavras desagradáveis. Filhos que olham para os pais, que olham para as suas mães e dizem: eu conheço papai e mamãe, eles na verdade não confiam em Deus. Eles se matam para conquistar tudo porque eles não descansam nos cuidados do Senhor. Inspire seu filho, inspire sua filha. Não dê o privilégio de inspirar os seus filhos a qualquer outra pessoa. A influenciadores digitais, quem são eles? São produtores de conteúdo, formatam aquilo que põem no YouTube. Tudo muito arrumadinho, edição feita, assuntos agradáveis. E o youtuber não está com seu filho no hospital quando ele adoece. O influenciador digital não está com a sua filha quando ela tem uma crise de baixa autoestima. O youtuber não está com o seu filho quando ele chega em casa machucado pelo bullying da escola. Não dê a outrem o privilégio que Deus deu a você de inspirar seus filhos. E meus irmãos, nós temos muitos filhos que dizem: meu pai é o máximo, minha mãe é uma mulher sensacional. Eu estou há pouco tempo com os irmãos, mas eu já olho para esse auditório e eu digo que conheço alguns de vocês suficientemente para dizer: alguns de vocês já me disseram, a minha mãe, pastor, era uma mulher extraordinária. Alguns de vocês já me disseram, meu pai era incansável na obra de Deus. Se for preciso, até cito os nomes, para provar que eu conheço vocês já há tempo suficiente para dizer. Alguns de vocês já compartilharam comigo o quão são inspirados pelos pais. Alguns pela memória de um pai que marcou a vida, de uma mãe que jamais será esquecida. Eu estou aqui, irmã Gilceia, me contendo para não dizer daquilo que a irmã me falou do pastor Gil Silva. Já falei. Quero aproveitar que o Walter Matias está aqui e dizer como eu ouvi falar bem do seu avô. Coisa linda, irmãos. Uma filha que hoje é vovó. Falar do pai e me entregar a biografia do pai. E falar da alegria das memórias do seu pai. O irmão Hélio está ali. Eu convivi com a sua mãe, a irmã Lucas Ferreira, que morreu aos 102 anos de idade. Eu sei quem é a sua mãe. E eu sei porque toda a sua família
tratava a sua mãe como uma joia preciosa, porque ela era. 100 anos de idade, um pastor foi tomar posse a quase 200 quilômetros de distância da terra dela, Divinópolis. E meus irmãos prepararam uma caravana e não colocaram o nome dela. E quando chegou o dia, tiveram que se virar em um lugar a mais nos veículos, porque ela toda arrumada, perfumada, disse: eu vou para a posse do pastor. Meus irmãos, filhos se encantam apenas temporariamente com o jogador da seleção de futebol de um time qualquer. Filhos apenas por um tempo se influenciam com a cantora que está no topo da playlist. Mas isso passa. Filhos precisam ser inspirados por seus pais. E pais devem instruir seus filhos segundo a sabedoria divina. Vimos na semana passada, pela palavra de Deus, que existe uma sabedoria humana, um conhecimento compilado pela mente do homem. Mas existe uma sabedoria de Deus, uma sabedoria do alto, disponibilizada na palavra de Deus para você. Verso 8 de Provérbios, capítulo 1. Ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. Estamos falando de pai e mãe que criam em Deus. Gente que confiava em Deus. Está se falando a um povo comprometido com Deus, o povo de Israel. Quem está falando? Um homem usado por Deus, filho de um outro homem usado por Deus, de quem viria o Messias, o Salvador. Aqui está o compromisso, irmãos, de amor daquele que sabe que precisa instruir seus filhos na verdade do Senhor e prepará-los para aquele tempo em que eles estarão sozinhos. Talvez você evite pensar nisso, mas chegará um tempo em que você partirá e os seus filhos aqui ficarão. Normalmente é assim que acontece. E como será a vida deles depois da sua partida? Você já se perguntou se eles estão preparados para viver sem você? E se os filhos forem convocados para um serviço em outro país, eles estão treinados por vocês, pais, para viverem como jovens sábios? Mais do que instrução moral, irmãos. Mais do que dizer: não minta, não roube, não beba, não fume. Os filhos devem receber instrução espiritual, devem ser forjados homens e mulheres tementes a Deus. Um coração que não foi transformado pelo poder do Evangelho, em algum momento achará graça naquilo que é maldito, sim. Alguns filhos de crentes, irmãos, ouviram a vida inteira: não fume, não beba. Mas sem o temor de Deus, seguiram o curso livre de um coração sem Deus, que é buscar prazer naquilo que destrói o homem. Então, irmãos, instruam segundo a sabedoria divina, não parem na instrução moral, que é importante, que é papel de vocês, mas avancem um pouco mais, falem do poder do Evangelho, falem do fruto do Espírito Santo na vida do convertido. Falem das promessas de vida eterna. Ensinem os seus filhos o que é viver cheio do Espírito Santo. Falem aos seus filhos do que é união com Cristo, do que é regeneração. Ensinem sobre a doutrina do arrependimento. Falem, irmãos, do conteúdo da palavra de Deus. Influenciem seus filhos segundo a sabedoria divina. Instrução moral é importante, mas é pouco. É como tentar fazer com que o foguete chegue à Lua com R$100 de combustível. Não chega. Tem algum valor, tem o seu lugar, mas é insuficiente. Mais do que dizer o que é certo e errado, você precisa dizer de quem dá poder para se viver com prazer naquilo que é certo. De quem dá poder para que o crente não queira fazer aquilo que é errado. É disso que está se falando.
homem e mulher tementes a Deus, que instruem filhos segundo a sabedoria de Deus. E aí, irmãos? Pai e mãe, que forjam o caráter de filhos sábios, que vivenciam a dinâmica de uma família cheia de temor a Deus, com pais inspiradores, que amam instruir os filhos. Esses filhos se tornarão sábios e os pais então estarão recompensados. Verso 9, estarão agora filhos sábios, instruídos na sabedoria de Deus, vivendo como quem tem diadema de graça para a cabeça e colar para o pescoço, adornados, belos, trazendo a admiração de todos. Deus nos abençoou os pais com essa herança bendita que são os filhos. Tê-los vivendo como pessoas sábias é uma grande recompensa para nós. Justifica o investimento de uma vida inteira. Ver os filhos enfeitados de bom caráter é uma grande recompensa. Vale a pena todo investimento, todo o tempo gasto, todo esforço, toda luta, toda batalha, todo tempo de oração, todo tempo de caminhada com os filhos. A recompensa dos filhos obedientes, atenção filhos, é a vida equilibrada. É a vida de quem é sábio. A recompensa de filhos que ouvem pai e mãe é a própria vida de uma pessoa cheia de sabedoria. A recompensa de pai e mãe é um filho com um caráter irrepreensível, aprovado por Deus. Como isso é possível? Pelo poder de Jesus Cristo, que habita aquele que nele crê. Olhe para o profeta Isaías, no capítulo 11, versos 1 e 2. Isaías é usado por Deus para profetizar acerca do Messias, do Salvador, daquele que viria. Nós sabemos quem é ele, porque ele já veio, é Jesus o Salvador. Isaías, então, ao falar daquele que seria o Salvador de Israel e da humanidade, diz: do tronco de Jessé, o pai de Davi, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Da descendência de José sairá aquilo que é completamente novo, algo especial, fora do comum. Quem é ele? É aquele sobre quem repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Seria muito triste concluir a exposição bíblica dizendo para os pais: agora saiam daqui, façam culto doméstico por todos os dias da semana para compensar todas as vezes em que vocês deixaram de fazer. Saiam daqui, não errem mais. Saiam daqui, sejam um exemplo de firmeza de caráter, de amor no lar. Saiam daqui e tornem-se exemplares membros desta igreja. Seria um peso insuportável para vocês. A boa nova que eu trago para os irmãos é a profecia de Isaías. Isaías diz que viria e veio. Veio aquele sobre quem está o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Este é o Senhor Jesus Cristo. Você já creu nele de todo o seu coração? Você é um pai convertido a Jesus Cristo? Você é uma mãe crente em Jesus? Saiba que Jesus Cristo nos comunica o poder de viver segundo o próprio conhecimento que vem de Deus, no temor de Deus. Espírito de conselho, de fortaleza, de sabedoria e de entendimento. Beba na boa fonte que é Cristo e transborde para que os seus filhos sejam alcançados. Você não está só, pai. Você não está sozinha, mãe. Você tem Cristo. Recorra à fonte da sabedoria. Receba de Cristo e transmita para os seus filhos. Seria triste ter que depender de você. Dependa de Jesus. Jesus Cristo te abençoou, dando-te vida, família e filhos. Busque no Senhor o que você precisa para repartir com os seus filhos. Aquele que tem todo conhecimento,
aquele que tem toda a sabedoria, aquele que tem todo o poder, está diante de você para te dar todo o poder, toda a sabedoria, todo o conhecimento que você necessita para forjar sabedoria em seus filhos. E filhos sábios significam que veremos pais recompensados. Deus abençoe vocês, filhos, para que creiam na palavra de Deus, de tal modo que vocês honrem pai e mãe. Como eu sei que eu tenho muitos filhos aqui atrás de mim, vocês não vão escapar. Honrem pai e mãe, se vocês querem ter tempo de vida prolongado com alegria, com abundância nesse mundo. Não esqueci deles, irmãos. Agora volto a dizer aos filhos: decidam obedecer ao Senhor. Mas pastor, é tão difícil obedecer meu pai e minha mãe. Eu sei, nem sempre é fácil. Quem diz que eles não erram? Num ato de fé, decida obedecer, honrar, a não ser naquilo que é contrário à vontade de Deus. Só há um motivo para que você desobedeça pai e mãe. A palavra de Deus nos diz: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Exceção feita a esse alerta bíblico, tudo mais que não é contrário à vontade de Deus, obedeça, honre, valorize e veja o que acontecerá em sua vida. Pais, saiam daqui dizendo: eu conto com o poder de Cristo Jesus em minha vida. O Espírito Santo em mim me provê toda a sabedoria, me dá todo o conhecimento, me enche de toda a capacidade para que eu trabalhe na formação de filhos sábios. E a melhor parte é que um dia a recompensa virá. É aquele pai, é aquela mãe que ali no final diz: pastor, esse é meu filho, essa aqui é minha filha. E os olhos brilham, a alegria se vê, porque a recompensa dos pais é ver filhos sábios forjados nesse mundo mau. Deus, pois, que sempre está conosco, nos ajude nessa grande tarefa. Amém. Vamos cantar mais uma vez.